A gente continua falando do cenário econômico para 2026, porque a Warren Investimentos divulgou hoje a terceira edição da Carta dos Especialistas. As perspectivas da casa apontam para um IPCA de 4,5% e o cenário também indica queda dos juros a partir do mês de março e um desafio no velho problema das contas públicas. Quem detalha o relatório e as perspectivas para a gente é a estrategista de inflação da Warren, Andrea Ângelo. Andrea, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Vamos começar pelo tema em que você é craque. IPCA vai bater 4,5% na trave. Isso dá de fato espaço para o Banco Central começar o corte de juro? Boa tarde e um ótimo ano. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com você, com a CNN Money. Vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta, sim, estamos até com uma projeção de 4,5% para este ano, acima do que a projeção dos analistas do Focus prevê em 4%, que encerre este ano. Dá espaço para cortar os juros, mas é aquele corte com cautela e esse corte postergado, né? Era para ter um início de corte de juros em janeiro, com a última comunicação, os dados de atividade econômica que não desaceleraram como eram esperados, com a inflação que mostra uma abertura um pouco mais complicada, que não vai em direção à meta, que é a inflação tendencial, a inflação dos serviços, mostrando uma rigidez forte, esse corte foi postergado para março. Então, hoje aqui a Warren prevê que a taxa de juros começa a cair apenas em março e não mais janeiro. Mas com o IPCA de 4,5, tem esse espaço para cair os juros sim, porque o Banco Central ele está olhando lá um pouco mais à frente, né? Em 2027. Em 2027, a gente tem uma inflação que vai caminhando mais próxima para o centro da meta de 3%. Então, hoje a gente prevê essa inflação ali mais perto de 3,5%, entre 3,5% e 3,6% em 2027, e isso vai dar o aval para o Banco Central começar o início de relaxamento monetário no Brasil. E, Andrea, a Warren espera um IPCA de 4,2% em 2025, o dado vai ser conhecido em breve. Portanto, você prevê uma aceleração desse índice ao longo dos próximos meses. O que deve acelerar no IPCA em 2026? Bom, acho que para responder a sua pergunta de forma mais objetiva o que fez o IPCA desacelerar, desinflar no ano de 2025? E aí, respondendo, foram os alimentos, então uma super safra de alimentos, oferta de alimentos maiores do que era imaginado. Quando a gente pega até o lado das proteínas, então era esperado até uma restrição de oferta por lado de carne bovina, e isso não veio, não aconteceu, tivemos recordes de abate de fêmeas, a carne era para subir 20%, vai fechar com a carne bovina subindo pouco menos de 4% em 2025. Então, isso que ajudou a desinflar no ano de 2025, a gente não vê acontecendo no ano de 2026. Então, a primeira razão para essa aceleração da inflação, se estivermos corretos, do 4,20 para o 4,5, muito é por conta dos alimentos. Então, um clima que não vai ajudar tanto quanto ajudou em 2025, níveis de preços muito baixos do setor de leite, arroz e feijão, dos grãos que são super pesados na cesta do consumidor brasileiro, eles também não ajudam novamente, porque eles estão num nível de preço muito baixo. Foram ofertas, grandes safras ali que tivemos durante 2 anos seguidos, a gente não vê isso novamente em 2026. Outro ponto que desinflou muito a inflação de 2025 foi o câmbio, os bens industriais. E a gente não vê outra ajuda dele ainda para 2026.
Então, vamos lembrar que em dezembro de 2024, o real estava ali em 6,20, 6,30, tinha toda uma questão do governo, de políticas do governo Trump, uma incerteza muito grande, e isso levou o real a uma desvalorização. Então, os analistas de inflação projetavam um câmbio ali mais perto, batendo na inflação do consumidor de 5,90, R$ 6. Isso não aconteceu. O câmbio ficou praticamente estável ao longo desde março, ao longo do ano inteiro de 2025, no 5,40. Isso ajudou bastante. A competitividade dos varejistas em relação ao que vinha entrando de produto chinês no Brasil, para os produtos asiáticos que estavam sofrendo com as tarifas do Trump, fez com que as margens das empresas diminuíssem um pouquinho e elas conseguissem tentar ganhar mercado e, com isso, repassou o câmbio mais rápido para os produtos brasileiros. Então, eletrônicos, produtos importados de TV, som, computadores, isso tudo a gente viu tendo uma desaceleração forte no IPCA de 2025, então ajudando a essa desinflação ocorrer. E se não tivermos um câmbio mais apreciado em 2026, a gente também não tem essa ajuda em 2026. Então, ou seja, o que está implícito na projeção de 4,5 do IPCA é um câmbio de 5,40, que é o câmbio que está agora. E pelos nossos modelos aqui, a gente viu que todo esse câmbio apreciado ele ficou em 2025 no IPCA. A gente não vai ver outro repasse de câmbio positivo, né, que a gente chama de repasse de câmbio de valorização nos preços em 2026. Então, a gente acha que isso já acabou, já ajudou a inflação, mas ficou para o ano de 25. A não ser que tenhamos um câmbio indo lá para os R$ 5, aí sim a gente pode ter uma ajuda também por este lado na inflação. Então, bem, não temos ajuda da desinflação de alimentos para 2026, não temos ajuda do câmbio para 2026. O que a gente acha que fica estável em nível alto, não ajuda, mas não atrapalha, são os serviços. Por quê? Porque o serviço, ele pega muito a tendência da inflação, tendência dos preços da inflação. E ele carrega uma história do passado, né? Que a gente chama de inércia. O que aconteceu no passado vai se repetindo e perdurando para frente. E quando a gente olha isso, preços, por exemplo, de aluguel, preços de serviços médicos, de restaurante, então todos esses serviços eles reajustam muito com a inflação passada, que foi uma inflação ali de 4,20, 4,5. Só que a gente tem que lembrar que tem um fator extremamente relevante no ajuste de mão de obras de serviços intensivo em trabalho, que vem muito do mercado de trabalho. Então, quando olhamos os dados de emprego, o rendimento, ele ainda cresce 9% ano contra ano. Isso é um reajuste real muito forte. E esse reajuste, ele é repassado, obviamente, em preço, porque você tem uma oferta de trabalho menor, você tem salários subindo, e isso pode realmente inflacionar os preços de serviço. Então, a gente acredita que no ano de 2026 não teremos a ajuda desse grupo de serviços desinflando o IPCA, porque ele está olhando muito essa inflação do passado e carregando ela durante o ano de 2026. E quando eu falo carregando, é até em perspectivas da própria atividade econômica, que ela ainda segue forte. Há uma desaceleração ocorrendo, mas uma desaceleração muito devagar. Então, os serviços devem encerrar aí acima de 300 pontos do centro da meta. Então, a gente vê que esse ano o serviço deve ficar nos 6%, e isso é muito forte ainda. Então, essas são as principais razões para uma reaceleração de IPCA do 2025 para 2026, e o que estaremos de olho aí ao longo do ano todo, vendo onde pode ter uma surpresa aqui e ali, para a gente ver a direção dos preços no Brasil. E, Andréia, para a gente terminar essa conversa, 26 é ano de eleição presidencial, qual que é o impacto deste fato no cenário inflacionário? Ele pode ser um game changing
em termos de inflação, de câmbio, a ponto de mudar completamente o teu cenário ou não? Independentemente de quem as urnas indicarem como vencedor ou vencedora, o cenário é mais ou menos este. Olha, eu costumo brincar aqui que ano de eleição é o ano mais difícil para qualquer economista. É muito difícil você ter essa bola de cristal ali, e que a gente consiga mexer nos dados e fazer algo mais objetivo nos modelos econômicos. Mas bem, a gente tem que lembrar de uma premissa extremamente relevante que é o câmbio. O câmbio na inflação do consumidor é 30%. Então vamos lá. Se o câmbio reagir diminuindo o prêmio de risco no país, ou seja, um câmbio indo lá para os R$ 5, um cenário de eleição tranquilo, favorável, que o mercado gostou, que os estrangeiros acreditam no país e vêm para cá e faz o câmbio lá para os R$ 5, vai mudar. Então, ou seja, a inflação dos 4,5 vai chegar ali mais perto de uns 3,80. Olha só, tô te dando uma sensibilidade para ver como é extremamente relevante o movimento de câmbio na inflação. Então, o ponto do câmbio é isso. Por outro lado, se for completamente diferente o que eu acabei de falar, né, o lado oposto, se ele voltar lá para os 6,20, a gente vai ver uma inflação acima de 5% o ano que vem. Então, o câmbio, eu já te digo logo que o câmbio faz a inflação da Warren, da Andrea, errar completamente ou não. Então, é isso aí que é o principal olhar, tá? Acho que é ficar atento nisso e, obviamente, né, não importa se é candidato de direita ou se é candidato de esquerda, eu acho que o que pega muito o economista de surpresa são algumas medidas eleitorais que podem acontecer. Acho que assim, em 2022, a gente teve o PLP 194 que baixou o ICMS, então você teve baixou o ICMS da gasolina, da energia, que são produtos essenciais na inflação do consumidor e tem um peso de quase 10% na cesta do IPCA, e esse ICMS baixou e caiu, os preços dos produtos caíram. Então, assim, alguma medida eleitoreira que vá nesse sentido também faz a gente errar, né? Então, por isso que é um ano muito complicado, é ano de ficar vendo aonde que pode acontecer alguma direção ali para cima ou para baixo da inflação. Sem contar com que aí não tem nada a ver com eleição, é a gente ficar atento com essa parte de oferta de alimentos, né? Então, de alguns eventos externos que sentiremos o efeito no Brasil. Seja, por exemplo, o evento da Venezuela, então, que pode mexer com o preço do barril do petróleo, ou, por exemplo, a salvaguarda chinesa da carne bovina com a imposição de novas taxas para a exportação de carne do Brasil para a China. Então, isso também é algo que estamos de olho e monitorando atentamente para ver o efeito nos preços do IPCA de 2026. Tudo bem, Andrea Ângelo, contando onde pode ter ali uma coisa pantanosa para a inflação no ano de 2026. E a gente vai continuar conversando com ela durante o ano para entender se as previsões estão indo para o lado certo ou não. Andrea Ângelo, analista de inflação da Warren, obrigado pela conversa. Ótima tarde de quinta-feira, Andrea. Obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.